Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Bem-vindos à nossa nova letiva de RPG. Como que ela vai funcionar? Então, para todos vocês, alguns já conhecem como funciona esse sistema de jogo, outras pessoas estão tendo contato uma primeira vez e outros nós já brincamos ao longo dos anos, fazendo alguma coisa em dias de chuva, então vocês já têm um pouco de noção, eu tenho certeza disso, mas como vai funcionar a nossa letiva que vai ser específica? Então vamos lembrar que é um jogo de mesa, é um jogo que o RPG é uma narrativa colaborativa. Como assim? A gente vai contar uma história, só que é uma história construída em conjunto. Conforme eu vou conduzindo o jogo, vocês com as ações, com as falas, vão participando. E isso é o que torna interessante e divertido o jogo. Se não há essa troca, não fica tão legal. Então lembre-se sempre disso. A participação de vocês, a imaginação de vocês para resolver os conflitos do jogo é essencial para que ele fique bom. O RPG, ele normalmente é jogado numa mesa com um mestre, que no caso serei eu, e os jogadores. Normalmente 4 pessoas e o mestre. Nós temos 15 alunos. Para fazer isso acontecer de uma forma mais legal, o que nós faremos? Vocês serão divididos em 3 mesas. E essas 3 mesas, cada um com seus 5 jogadores, vão se manter ao longo do semestre. Não vai trocar, vai ser a mesma formação. Por que isso? Porque o mais legal do jogo é que conforme vocês vão jogando, vocês vão criando um enredo, vocês vão construindo uma história e vocês vão cada vez mais interagindo melhor. Então não dá para a gente ficar trocando um para outro. E essa formação das mesas vão ser feitas por vocês. Então eu quero que vocês montem mesas com 5 pessoas, onde vocês se identifiquem com essas pessoas, vocês sintam-se bem. Então eu sei que é um grupo que tem aí do 6º ao 9º ano, e tem pessoas que você quer estar perto. Então vocês vão montar essas 3 mesas, vão escrever os nomes para mim, vão entregar para a Marina, o professor que estiver com vocês hoje na aula, e depois eu vou avaliar. Se necessário for fazer alguma alteração, a gente conversa na próxima aula, tá bom? Então vocês vão ter tempo depois dos vídeos que vocês verão hoje para construir isso. Feito isso, essa separação das mesas, a gente vai entender o jogo. Existem muitas formas de se jogar o RPG de mesa, muitos jeitos, mas todos eles, não importa, é necessário que haja uma regra, são regras simples para se fazer acontecer. A gente não vai jogar um sistema complexo de jogo, porque senão a gente leva muito tempo e nós temos pouco tempo de aula, são 50 minutos. Até vocês chegarem em sala, a gente começar a jogar, a gente perde uns minutinhos, então são jogos rápidos. O jogo a gente chama de campanha, então a nossa campanha vai durar de agosto até novembro, vão ser aproximadamente 16 aulas, 15 a 16 aulas, e quer dizer que você vai jogar o mesmo jogo até o final? Não, é uma campanha e a cada aula ou a cada 2 aulas, tudo vai depender, a gente vai ter desafios a serem cumpridos para resolver uma missão, um objetivo maior, que vai terminar lá em novembro. A gente vai usar um sistema de um dos mais tradicionais, chama D&D, que é Dungeons and Dragons, é um dos mais conhecidos. A gente vai jogar ele? Não, nós vamos basear nosso jogo nele. Por que eu escolhi ele? Porque ele é um jogo riquíssimo. Ele tem como eu buscar fontes de personagens que vocês enfrentarão, de mapas com vilas que vocês vão poder usar, porque para o jogo acontecer a gente precisa saber onde está, e como eu vou ter que conduzir 3 mesas, então eu preciso ter bem claro o que está acontecendo em cada grupo, e isso vai facilitar tanto para que eu possa conduzir as histórias, como para que vocês entendam as missões onde elas acontecem e vocês vão melhorando a construção dos seus personagens e do jogo que vocês vão fazendo. Vamos lá, o que mais que eu tenho para falar para vocês? As regras simples, como eu falei. Aí eu falei de mapa. O mapa eu vou trazer para vocês. Então nesse mapa é como se fosse um jogo de tabuleiro, onde você olha o mapa, lugares que você tem que ir. A gente vai ter lá, vou dar um exemplo simples, não quer dizer que vai ser isso.
A gente está numa ilha, e dentro dessa ilha a gente tem um lado que é um clã que é tribal, que mora numa região desértica, o outro clã mora no alto da montanha, onde neva, o outro clã é um clã próximo do mar, que são piratas, e cada um desses povos tem suas descrições, e quando a gente for jogar, esses povos vão de jeitos diferentes. Vocês vão ter que jogar com eles de jeito diferente. Você não vai jogar com um marinheiro que tem uma habilidade marítima, um pirata, do mesmo jeito que um pessoal que vive numa montanha com neve. E os personagens de vocês também vão reagir diferente. Como o seu personagem joga em cima de uma montanha, por exemplo, e como ele joga num lugar onde tem muita água e areia. E vocês vão entendendo isso com o tempo. Os desafios eles vão acontecendo com esses povos, e eu vou sempre enriquecendo as histórias e vocês vão ter que ir entendendo como que esses povos agem para você jogar. Então vou dar um exemplo simples aqui. Vocês chegam numa praia, a maré ela está baixa, são muitas rochas, a praia é curta, em cima das rochas nós temos algumas árvores e atrás de vocês é uma mata mais fechada, onde a vila fica um pouco mais para dentro, algo de alguns quilômetros. Vocês estão nesse lugar arenoso, vocês percebem que há um barco grande com uma vela preta e ele está atracado. Vocês percebem que há alguns poucos homens lá em cima do navio e na praia há um barco menor que está na areia. Vocês não observam ninguém. O que vocês vão fazer? Então, essa é uma cena clássica de jogo. E aí vocês vão falando, olha, eu vou fazer tal coisa, eu quero subir no barco, eu quero pegar o barco e remar até o navio. E para fazer com que isso aconteça, como é que a gente joga? Aí vem as regras simples. Vou dar um exemplo, dados. Nós vamos usar dados. Eu vou levar alguns kits de dados, dados de 20 lados, dados de 10 lados, e a gente vai usar alguns deles durante o jogo. Então eu vou jogar um dado, então vou dar um exemplo. O Murilo escolheu, ele tem um guerreiro bárbaro. Então ele é muito forte, ele tem muita força e ele não é muito sociável, ele não consegue lidar com os outros, não lida bem. Então ele fala, eu quero pegar o barco e eu vou remando até o barco maior. Ok, a gente joga o dado, vê o que sai de lá, vê as habilidades que ele tem na ficha dele como personagem, para ver como que vai acontecer essa ação. E aí eu falei então da ficha do personagem. O que é isso? Vocês não serão vocês. Assim como no teatro a gente encena e cria um personagem, vocês também terão um avatar, um personagem de vocês, que nós vamos construir juntos na próxima aula. Então eu vou levar as classes, as raças. Então você pode ser um guerreiro, você pode ser um paladino, você pode ser um bardo, você pode ser um anão, você pode ser um elfo. Existem muitas classes de jogadores que vocês podem ter. E aí vocês vão construir um personagem. Uma ficha ela é muito rica de informações. Nós vamos usar uma ficha mais simples. Então basicamente a gente vai ter lá uma quantidade de vida que o seu personagem tem, de energia, as habilidades dele de acordo com o que você for escolher, se ele é mais forte, se ele é mais carismático, se ele é mais furtivo. E tudo isso serve para a gente chegar nessas ações com os dados e jogar. Então eu vou rolar os dados e se eu sou uma pessoa que vai fazer uma ação que envolve do que eu tenho de mais de ponto forte, é mais fácil de conseguir ter sucesso. Se eu quero tentar algo onde eu não tenho tantas habilidades, então se torna mais difícil. E como eu disse, cada personagem tem uma quantidade de energia. Significa que no jogo você pode morrer e seu personagem ser extinguido. Então imagina que a gente está numa floresta e vocês encontram um urso, vocês vão batalhar com o urso, vocês sofrem danos. Um urso, ele não vai pegar e falar, vou embora, deixa ele aí. Não, ele vai atacar vocês e vocês vão virar alimento dele. E seu personagem morre. Se isso acontecer, você sai do jogo? Não. Nós vamos fazer 2 fichas. A ficha principal e um backup, que são 2 personagens que nós teremos. No caso disso acontecer, a gente volta para o jogo em um outro momento com esse seu novo personagem. Isso serve como num jogo de videogame, onde você perde as vidas, tem que retomar a fase, retomar o jogo. Vocês também não ficarem sem jogar, mas não jogam igual. Vocês vão ter que ir de um jeito diferente. Melhor que o videogame é que o jogo nunca vai ser igual. Então a ficha de personagem nós vamos construir na nossa próxima aula.
Eu dei exemplo de como a gente joga, falei um pouquinho de como é RPG, falei um pouquinho do que é. Vocês vão assistir agora 2 vídeos simples de uma cena clássica de filme que poderia muito bem ter sido construída num jogo de RPG. Então vocês assistam esses vídeos agora, pensando que cada jogador ele teve que falar o que ia fazer, e no caso, quem teve ação de batalha teve que jogar dados para jogar. O vilão, no caso, imagina que seria o mestre, que o mestre sempre conduz todos os personagens que não são vocês. Então vocês vão ter que olhar, e aí imagina que um mago, ele quer usar o seu cajado e sua espada, porque ele é um mago guerreiro, e ele quer fazer uma magia. Aí rola o dado, vê qual vai ser a ação dele, executa. Aí é a vez, o turno do mestre jogar. Ele seleciona um chicote de fogo e ele vai atacar de tal forma. Então os danos e a parte que vai ter sucesso ou não, vai ser tudo decidido no dado e como vocês vão conduzindo. Já já vocês vão assistir e vão entender, alguns já devem até ter visto esse filme. E basicamente, então, RPG é isso. Eu quero que a gente tenha uma aula muito bacana, eu quero que vocês saiam dessa aula cada vez querendo jogar mais e mais, então eu conto com vocês, porque como eu disse, é uma narrativa colaborativa, vocês vão precisar participar. E uma coisa importante, o jogo não é vocês contra o mestre, não. O jogo é o mestre, ele joga com vocês, e eu tenho que ser imparcial. Cada vez que vocês tomam decisões, eu não vou usar isso para atrapalhar vocês. Não. Eu vou até falando, vamos tentar, por que não tenta isso? No começo eu vou até ajudar um pouquinho mais. E assim como vocês têm um mestre, eu também tenho um mestre, que é um amigo meu que joga há muitos anos. E ele, vou dar um spoiler, vai ter uma participação especial com vocês lá pra frente, quando vocês já estiverem jogando melhor. Porque ele vai ser um convidado de honra que vai jogar. Mas deixa lá pra frente e vamos aprender a jogar bem. Tudo bem? Boa aula para vocês hoje, então a missão de vocês de hoje é montar o seu grupo de 5 pessoas. Quando vocês construírem isso, vocês vão escrever num papel o que vocês esperam desse jogo, o que vocês esperam jogando RPG, o que vocês desejam que tenha lá, e isso é uma construção coletiva, não é cada um faz o seu, é cada mesa faz o seu, tá bom? Vejo vocês em breve e bom jogo!